Não há nada mais especial na vida de uma mulher que o momento da maternidade. Toda a preparação, desde o desejo da gestação, a felicidade do teste positivo, o empenho durante o pré-natal e os demais preparativos para a chegada do bebê. E também tem a felicidade do nascimento. Essa alegria ela não tem igual. Com quem é que o bebê se parece? Muitas fotos, o retorno para casa, tudo arrumadinho esperando, mas nesse universo perfeito e sublime, ele pode já ser posto à prova justo nos primeiros dias de vida do bebê. Uma parte das mamães, aliás, uma boa parte, apresentam a partir desses primeiros dias mudanças importantes do humor, tristeza, ansiedade, entre outros sintomas. E o que seria isso? Por que tais sentimentos no meio de tanta felicidade? Seria um quadro de depressão pós-parto? E quando isso vai acabar? E o que pode ser feito nessa hora? Bom, para sanar essas e muitas outras dúvidas, envolvendo as emoções maternas após o nascimento, o Ginecologicamente Falando está aqui hoje com o apoio da Bezans Indústria Farmacêutica, em uma parceria inovadora em nosso projeto. Eu sou o professor Guilherme Bica e agradeço a atenção de todos vocês ao nosso podcast. E para dar seguimento, convido o nosso querido Thales, e hoje nós vamos ter um super convidado também. Assume aí, ô Thales, manda ver. Olá pessoal, e aí, tudo tranquilo? Estamos aqui mais um dia, mais uma terça-feira, gravando aqui um episódio, postando mais um episódio do nosso Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas, qual falamos de temas importantes e assuntos do dia a dia da saúde da mulher, proporcionando contato entre os mais renomados profissionais da área da saúde, o qual convidamos para falar de determinados temas, e o público feminino que está aí nos ouvindo, ou até mesmo o masculino, e gostaríamos de levar informações atualizadas e cientificamente avaliadas para esse público. Estamos hoje aqui com o Dr. Luiz Steffens, médico ginecologista e obstetra, e diretor médico da Bezans Field Care. Boa noite, Dr. Luiz. É um grande prazer aqui estar com o senhor, contar com a sua presença hoje e com a sua experiência para falar um pouco sobre esse grande assunto do qual vamos discorrer hoje. E com grande prazer teremos o Dr. Luiz com essa grande bagagem dele para falar desse assunto conosco. Boa noite, Dr. Luiz. Boa noite, Thales. Boa noite, Bica. Obrigado pelo convite. Hoje nós estamos aqui para esse bate-papo, né, para falar desses transtornos psiquiátricos, mais especificamente de uma fase mais próxima desse puerpério imediato, né, como você mencionou, Thales. É muito bacana. Eu, como você disse, eu sou ginecologista, tenho título de especialista pela Fibrasgo, mas eu já estou há algum tempo na indústria. Eu estou há 16 anos na indústria, sou diretor médico da Bezans e responsável também pela nossa área regulatória. E vamos seguir em frente com esse assunto aqui que eu acho muito interessante para a gente discutir. Hoje nós traremos aqui um assunto bem importante acerca das mulheres que deram à luz nesse puerpério imediato. Então, para você que está nos ouvindo, você mulher que já teve seu bebê, você sabe o que é baby blues? Já ouviu falar? Por acaso, após o nascimento do seu filho ou do seu sobrinho, do seu irmão, conhece uma vizinha que teve bebê agora, teve insônia, chorava fácil, se sentia frágil, ouviu alguém se sentindo frágil, por vezes se mostrou irritada de forma desproporcional com as pessoas que você mais ama naquele momento lindo. É a falta de energia, de confiança. Aconteceu com você? Soube de alguém que teve isso? Como explicar no melhor momento da sua vida essa triste e alteração de humor? Pois então, é sobre isso que vamos falar hoje, desses sintomas, que eles não são incomuns, eles permeiam um grupo de mulheres puérperas, isto e aquelas que tiveram bebês recentemente. Doutor Luiz, vamos começar com o nosso bate-papo hoje. Eu gostaria que o senhor nos contasse o porquê de tanta fragilidade nesse momento tão sublime da gestação, do pós-gestação. Bacana, Thales. Olha, é interessante essa pergunta porque ela já dá a entender que o baby blues, ou como os colegas psiquiatras chamam a disforia puerperal, ela é muito comum. De fato, a literatura ela menciona que 50 até 80%, 85%
mulheres que acabaram de ter o seu parto, ela apresenta esses sintomas de tristeza, de choro fácil, e é um choro sem relação com uma coisa triste de fato que tem acontecido, não é? Você acabou de falar aí, puxa vida, as mulheres estão num momento feliz, ganharam neném, é tudo de bom, né? E de repente se encontram tristes, se encontram até com uma dissociação aí desse momento, tá? De fato é porque realmente é muito prevalente, é uma frequência muito grande. E quais seriam, então, os transtornos de humor que podem acometer essas mães neste período tão ímpar da vida delas? Os transtornos de humor podem ser muitos, né? Eu acho que é importante a gente falar alguns deles aqui para que a gente deixe bem claro o que vem a ser esse baby blues, ou blues puerperal, ou ainda disforia puerperal. Essa é uma condição bastante prevalente, como eu mencionei, pode chegar até 85% das mães. Imagine você, né? Você é um obstetra, você está lá no seu consultório, de cada 10 mulheres que tiveram parto lá com você, 8 podem apresentar esse quadro. É muito grande esse número. Mas é importante a gente esclarecer que baby blues é uma dessas condições, ou um desses transtornos que podem acontecer. Um outro quadro que pode acontecer é a depressão puerperal. Outros quadros menos comuns são os transtornos de ansiedade generalizados e, mais raramente, a psicose puerperal, que eu acho que aí não é o caso da gente entrar no quadro agora especificamente, por ser um quadro completamente diferente de depressão ou do blues, e também pela raridade, vamos dizer assim, né? Nós estamos falando aí de 0,1, 0,2% das pacientes que podem apresentar. O senhor falou que tem uma diferença ali entre psicose puerperal. Então o senhor poderia me definir o que seria o baby blues? O baby blues, ele é vamos defini-lo clinicamente o quadro se assemelha muito, né? Quando a gente fala em tristeza, né? Todo mundo fala em tristeza e já pensa logo na depressão. Eu acho que a palavra depressão, ela está muito prevalente nos dias de hoje. Mas o baby blues, ele é um quadro que ele aparece logo nos primeiros dias após o parto, com um pico, né, de sintomas que já ocorrem por volta do 5º dia, e que geralmente desaparece após 2 semanas do parto, que é quando a mulher já começa a apresentar uma recuperação daquela condição do parto que gerou esse baby blues. A depressão pós-parto já é um quadro mais sério, um quadro que, além da tristeza, do choro, existe uma falta de interesse, uma falta de prazer nas atividades comuns do dia a dia, e até mesmo fadiga, ou até mesmo o que a gente chama de, nos casos mais graves, é lógico, naqueles pensamentos de morte ou suicidas, assim, por assim dizer. Então são quadros bem diferentes. A depressão mesmo, ela vai começar 2, 3 meses após o parto, diferente do baby blues, que tem um início bem próximo a esse nascimento. E aí tem uma série de explicações para isso, mas é basicamente essa diferença entre baby blues e depressão. Então, eles são diferentes e eles são diferentes também em relação ao tempo que eles acontecem. O blues, ele é mais no início e a depressão, ela já é um pouco mais distante ali do período puerperal, correto? Exatamente. Muito importante isso. Ótimo. E qual a frequência de nascimentos em que o baby blues acomete as mamães? Qual é a porcentagem ali de nascimentos que as puérperas, no caso, vão apresentar o baby blues? Como eu mencionei anteriormente, né, até 50% das mulheres podem apresentar o baby blues, de 50% até 85%. Então, a quantidade de nascimentos, que a gente chama de nascimentos acometendo as mães que acometem isso, também é muito alta. Portanto, ela é uma situação bastante comum decorrente de um processo que a gente chama inflamatório para o sistema nervoso, da falta de hormônios. A mulher está encharcada de hormônios. Se a gente for lembrar bem o que acontece num ciclo normal das mulheres, ela engravidou, ela tem uma produção altíssima de estrogênios e progesterona e gonadotrofina coriônica, e de repente, num momento súbito, ela tem a perda da placenta, a involução de toda essa produção hormonal,
com um consequente impacto, né, nos neurotransmissores, ocasionando daí esses sintomas de tristeza, esse blues puerperal. O baby blues, ele pode se apresentar antes do nascimento? O baby blues não. É por isso que é outra situação que a gente gosta de chamar a atenção da diferença entre o baby blues e a depressão. Se algum sintoma de depressão se apresenta antes, isso não é um blues, isso já é uma depressão. Principalmente se aquela paciente já teve um quadro de depressão anteriormente, se ela já tratou. Portanto, é importante os médicos, os colegas e até mesmo os familiares, não é? Fiquem atentos para esses sintomas, porque se a paciente ainda está grávida, como eu acabei de mencionar, o que desencadeou aqueles sintomas do baby blues? Foi a falta do hormônio. E antes do parto, ela ainda está com ela tem aqueles hormônios todos presentes na sua circulação. Portanto, ela não deveria apresentar sintomas que a gente caracteriza como baby blues. O baby blues, ele tipicamente ele vai se manifestar nos primeiros dias após o nascimento da criança, nos primeiros 2 a 3 dias. Existe algum fator? O senhor falou na questão dos hormônios, que é uma questão bem importante ali nesse período. Mas existe um fator de risco para que isso aconteça nesse período emocional, nesse período tão específico assim do finalzinho da gestação? Por exemplo, uma causa familiar, uma causa genética, fora essa questão hormonal? Olha, tem, né? A literatura ela relata isso, né, que você mencionou, fatores genéticos, predisposição familiar, mas é interessante a gente observar, tem alguns trabalhos interessantes na literatura mostrando uma correlação forte, né, até os trabalhos mostram isso, uma correlação forte entre aquelas pacientes que no passado, né, quando mais jovens talvez, tinham quadros de tensão pré-menstrual, olha aí a TPM, né, que venham apresentar o baby blues. Ou seja, quanto mais intenso essa TPM, essa tensão pré-menstrual, ou disforia pré-menstrual também, como os psiquiatras chamam, do blues puerperal ou disforia puerperal. E isso, de novo, nos leva àquela situação do quadro desencadeado pela variação abrupta hormonal. Então, quem tem depressão previamente à gestação, então, ou já teve depressão pós-parto, ou até blues numa gestação anterior, tem esse risco aumentado de ter uma recorrência nessa gestação. Exato. O que a gente tem também aí seria o contrário, não é? Nós temos, por exemplo, uma situação de blues puerperal, ou seja, a paciente teve o seu parto, teve o blues, como eu disse, 50 a 85% delas podem apresentar um quadro de blues, mas o que a gente sabe é que essas pacientes que têm blues, em torno de 20% tem um risco aumentado para depressão. Aí nós estamos falando de risco aumentado. Eu acho que mais importante do que um tratamento de uma condição como essa, é a gente estar atento para esses quadros, porque no caso de uma depressão, nós estamos falando de uma necessidade de uma intervenção farmacológica. Eu estou falando do uso de antidepressivos, que aí é a área dos nossos colegas psiquiatras, né, que dominam, e principalmente num período pós-parto em que a mulher está amamentando também. Nós estamos pensando aí, temos que pensar em drogas seguras para a amamentação. Então é importante estar atento para o quadro de blues e é importante estar atento para esses números, porque 20% dessas pacientes que desenvolvem blues podem desenvolver uma depressão pós-parto. Doutor Luiz, me diga uma coisa, o baby blues ele é necessário para que aconteça a depressão pós-parto? Ele seria uma evolução obrigatória ou dá para se ter direto uma depressão pós-parto? Olha, a gente sabe que o baby blues, como eu comentei, as pacientes é um fator de risco determinante para a depressão pós-parto. Pode ter um aumento de 4 a 11 vezes mais a depressão. No entanto, a gente sabe também que algumas pacientes de depressão já tinham depressão antes dessa gravidez, ou ela veio a se manifestar nesse primeiro momento. Mas sim, o baby blues é um fator de risco e é por isso que é importante estarmos atentos a isso, a essa condição no pós-parto imediato. E a psicose puerperal? O senhor ali no início da nossa conversa, o senhor disse que ela não é nada prevalente, ela tem um número ali muito baixo, em questão de porcentagem de transtornos psiquiátricos. Ela é uma doença de maior risco
O senhor poderia nos falar, assim, basicamente do que seria a psicose puerperal? Olha, a psicose realmente é um transtorno completamente diferente desse que nós estamos falando, né? Os transtornos depressivos. Ela tem uma incidência baixa, de 0,1 a 0,2%, e geralmente um fator de risco predominante para esses pacientes de psicose puerperal são aquelas situações de uma paciente, por exemplo, que era portadora de um transtorno bipolar. Portanto, não é uma condição que tem alguma relação com o blues puerperal. E que envolve drogas que não são drogas antidepressivas, mas sim as drogas antipsicóticas. Então, nós estamos falando de uma outra condição, também é um transtorno psiquiátrico da gravidez, mas é uma condição diferente daquela que nós estamos trabalhando agora aqui, conversando agora. Existiria uma via de parto que teria maior prevalência do blues, as pacientes de cesárea ou de parto normal? De fato não, né? Porque como é uma condição, vou dizer assim para vocês, relacionada principalmente a essa queda dos hormônios, né? Levando essa cascata de eventos no organismo, seja ele parto normal ou seja ele cesariana, nós vamos ter uma condição igual para as duas. Portanto, não existe identificado na literatura uma via de parto, seja ela parto normal ou cesariana, mais relacionada ao aparecimento do blues, propriamente dito. Tanto a questão do diagnóstico do baby blues, também a questão da depressão puerperal. Essa suspeita, ela parte do obstetra, pediatra, ou é necessário um outro profissional, por exemplo, um psiquiatra, para dar esse diagnóstico? Como é que seria essa suspeita por parte dos familiares ou da própria paciente? Elas conseguem ter essa percepção? A família tem? Como é que funciona isso, doutor Luiz? Excelente pergunta, Thales. Eu acho que essa pergunta é importante para a gente esclarecer a população de um modo geral, porque qualquer pessoa, qualquer um que esteja próximo da paciente, pode diagnosticar ou pode perceber esse momento. Como já falamos aí no início, né, esse é um momento de muita alegria. E de repente aquela paciente ela começa a chorar por nada, é uma paciente que tem uma facilidade de mudança de humor, ao mesmo tempo que ela está rindo, daqui a pouco ela está chorando ou vice-versa. E isso é muito fácil de perceber que não é normal, que não é comum. Então, quem tem muita proximidade com a paciente é, por exemplo, o próprio marido da paciente. Mas se de repente, por uma condição de trabalho, não está o tempo todo com ela, de repente a mãe, um familiar, um amigo, pode perceber essas alterações de humor e gerar pelo menos uma dúvida que nós falamos, para que o colega, para que o médico possa, e aí de maneira adequada, e através de aplicações de questionários específicos, fazer esse diagnóstico para o blues, ou até mesmo, de repente, numa condição mais severa, né, diagnosticando uma depressão, fazer um encaminhamento para um psiquiatra. Mas é muito boa essa pergunta nesse sentido. Todos nós, qualquer um de nós, sejamos nós médicos, sejamos nós familiares, podemos sim suspeitar desse quadro. Quando se tem um diagnóstico já do blues ou uma suspeita diagnóstica, existe alguma coisa que possa ser feita? Eu sei que a gente vai falar de prevenção mais adiante, mas com relação assim, no momento que tu já tem o diagnóstico, não se conseguiu fazer a prevenção, o que o profissional ou a família pode fazer para ajudar essa paciente? Isso também é importante, né? A gente sabe que o ponto principal é o apoio, né, da família, o apoio do médico, o reconhecimento nesse sentido da condição, porque a paciente ela está no momento em que ela se encontra desamparada. O outro ponto importante seria lançar mão de ferramentas como um melhor suporte nutricional, de nutrientes específicos que a gente sabe que tem uma ação nessa cascata, em todo esse processo que desencadeia o baby blues. Como eu disse para vocês anteriormente, o baby blues ele não requer uma intervenção farmacológica. O que é uma intervenção farmacológica? É o uso de um antidepressivo. Para quem que a gente dá antidepressivo?
para quem tem depressão. E por que a gente não dá um antidepressivo para esse blues? Porque o blues ele vai ter um período, como eu disse para vocês, em torno de 15 dias após o parto. E a gente sabe que a imensa maioria das drogas antidepressivas começam a fazer algum efeito, né, no sentido de melhora de humor, de 4 a 6 semanas. Portanto, seria inócuo eu usar essas drogas comuns, né? Eu me lembro uma ocasião muito engraçada de uma paciente que ela carregava um frasco de fluoxetina gotas na bolsa dela. Quando ela se sentia meio triste, ela tomava umas gotinhas, como se isso fizesse algum efeito. Então, o blues puerperal, importante, primeiro, caracterizar bem o que é o baby blues, a disforia puerperal, proporcionar um apoio familiar e médico adequado e entrar com algum suporte nutricional específico para esse período, porque a gente sabe que existem nutrientes que vão interferir e vão melhorar as condições para ele enfrentar esse período. É aí que entra o Gestan Blues da Bezan. Vamos falar disso daqui um pouquinho mais adiante, mas aproveitar o gancho aí que o senhor falou dessa questão de aporte não farmacológico, né? Nós temos a Gestan. E a minha próxima pergunta, doutor Luiz, é se a paciente desenvolver uma depressão pós-parto, qual a conduta a ser tomada? O senhor acabou de falar da questão do baby blues. E a questão da depressão? Eu acho que esse é um ponto muito importante. A gente sabe que a depressão é um quadro muito mais grave e que exige intervenção medicamentosa. A gente acabou de falar isso, né? Então, a intervenção medicamentosa na depressão não é como uma infecção urinária que você toma um medicamento uma semana e passa, né? Nós estamos falando de uma condição que exige um tratamento e acompanhamento específico para evitar futuras recidivas, né? Então, o tratamento tem que ser adequado. E a menos que o colega obstetra tenha alguma formação em psiquiatria, o ideal é que ela seja encaminhada para um colega psiquiatra, até mesmo para poder adequar a medicação para aquele período tão importante que ela está passando, que inclusive envolve, vamos lembrar, lactação. Doutor Luiz, o senhor tinha falado da situação da queda hormonal. Então, e teria um papel dos neurotransmissores também, né, no blues e nas demais situações emocionais. Isso daí é real. Teria algum também um papel de micronutrientes e vitaminas nesse processo? Boa pergunta, Bica, porque o que acontece, né? Como você acabou de mencionar, com essa variação hormonal acontecendo no organismo, a gente tem um maior turnover, né? Um maior consumo desses neurotransmissores, maior atividade da monaminoxidase, enfim, a gente precisa de uma melhora nesse processo de formação de neurotransmissores. Alguns micronutrientes são relatados na literatura como precursores. Então, vamos citar até o exemplo aqui então do Ogestan Blues, que ele tem na sua composição substâncias que vão melhorar e que vão atuar nas vias responsáveis pela metabolização da homocisteína em metionina, que é a precursora da S-adenosilmetionina, que é nada mais, nada menos que um precursor de um neurotransmissor. Isso é uma intervenção nutricional e que leva a uma melhora nos processos bioquímicos que vão ajudar na formação de neurotransmissores. Além disso, o óleo de prímula, a gente chama ele de ômega 6, o óleo de prímula tem uma importante ação anti-inflamatória na via da quinoreunina, nesse processo também de degradação dos neurotransmissores. Então, a ideia é melhorar esse suporte nutricional. Então, poderíamos ter alguma ação de forma a prevenir o blues, que seria a questão da suplementação desses micronutrientes, que no caso a gente dispõe ali do Gestan Blues. Estou correto? Exato, exato. A ideia seria essa, porque, como a gente falou que a principal causa identificada é a queda hormonal abrupta, essa a gente não consegue interferir, né? A placenta vai sair, os níveis de hormônio cairão a níveis muito baixos e não tem o que fazer, não é? Até que o organismo
sofra a recuperação. Então, que suporte nós podemos dar? Uma melhora nas condições de nutrientes para que o processo de formação dos neurotransmissores sejam melhores. Doutor Luiz, esses nutrientes, na teoria, eles fariam parte da nossa dieta, mas seria possível, assim, só com o ajuste alimentar, tu ter uma dosagem deles que pudesse fazer uma diferença na ocorrência do blues? Olha, a gente sabe que sim, né, Bica? É a mesma coisa que falar para o gaúcho aí, né, que não é para comer costela porque tem muito colesterol, né, quando o sujeito está aí precisando de melhorar a condição dele para não ter um infarto futuro. A gente sabe que a população não é muito disciplinada no que diz respeito a uma alimentação saudável. E fica difícil da gente padronizar uma condição ou uma alimentação onde a gente encontre todos os nutrientes de maneira adequada em cada um dos alimentos. E até mesmo no caso do Brasil, vamos falar aqui de Brasil. Eu estou falando de uma realidade onde nós temos no Rio Grande do Sul, muitas vezes, uma alimentação diferente daquela que nós encontramos lá no Rio Grande do Norte, lá em Pernambuco, ou até mesmo no Mato Grosso, não é? Então é importante a gente ter uma condição padronizada de suplementação nutricional por um período muito específico. Então, assim, ó, existe uma questão de prevenção do baby blues, né, a qual a gente acabou de falar agora, em decorrência de queda hormonal, suplementação vitamínica, né, que traz componentes na dosagem adequada para a prevenção, já que dificilmente a gente conseguiria isso através de uma dieta. A gente já algumas vezes citamos aqui o Gestan Blues. Eu gostaria que o Dr. Luiz falasse um pouquinho mais sobre o que é o Gestan Blues, nos explicar o que é isso. Bacana. Bom, o Gestan Blues, você falou um pouquinho de prevenção. Ele é um produto que ele é um suplemento alimentar, portanto ele não é um medicamento, cujo objetivo é aquele que eu já mencionei, né? Melhorar as condições nutricionais para que eu tenha uma melhor ou maior produção de neurotransmissores. Portanto, como eu não posso prevenir, eu preciso melhorar as condições pela qual a paciente está passando. Então, quando que a gente recomenda que se inicie isso? Por volta da 36ª semana. A gente sabe que parto pode acontecer a qualquer momento a partir daí, né? Sabemos que um parto a termo é com 38 até 42 semanas, mas a gente sabe que em muitos serviços, muitas vezes a paciente até nem volta, né? Chegou lá na 36ª semana, 37ª semana do seu pré-natal, muitas vezes ela até não volta ao consultório e acaba ligando dali 1 a 2 semanas, entrando em trabalho de parto, iniciaram as contrações, a bolsa rompeu, ou então é um serviço onde o colega não vai fazer o acompanhamento, ele vai fazer o pré-natal, mas quem vai fazer o parto é um outro colega que está lá no plantão e assim por diante. Então, a título de melhora de uma condição nutricional para evitar ou melhorar as condições dessa paciente para esse período do pós-parto imediato, o ideal é que ela faça uma suplementação a partir dessa 36ª, 37ª semana. E até quando? Até que passe esse período autolimitado, como eu disse, do blues, né? Nós estamos falando aí em 15 dias, em média, no pós-parto. Então, seria um período aproximado de um mês em que ela faria uso dessa suplementação específica. Então, como eu mencionei para vocês, quem são os responsáveis por essa metabolização da homocisteína em metionina e, consequentemente, aumentando a concentração de essa adenosilmetionina? É a vitamina B12 e a colina. São duas substâncias importantes envolvidas nesse processo, então nós vamos aumentar a concentração dessas duas substâncias através dessa suplementação, associado ao óleo de prímula. Então são 3 componentes apenas, é diferente daqueles suplementos vitamínicos que a gente utiliza durante o período pré-concepção ou até mesmo durante a gestação, que envolve uma série de outras substâncias, vitaminas e minerais também importantes para a gestação. Mas aqui nós estamos falando especificamente de uma formulação
responsável para um objetivo específico, que é melhorar os neurotransmissores. Então, o Ogestan Plus ele é diferente dos demais polivitamínicos e se usa sobreposto aos outros vitamínicos, Dr. Luiz, ou se usa separado quando começa um para com o outro? E a dosagem ela não fica em demasia assim por estar usando dois? De fato não, por quê? Porque nós estamos falando de colina. Eu acho que algumas diretrizes até mencionam colina em altas doses, que eu acho que a pessoa não conseguiria engolir um comprimido de colina com as doses recomendadas aí. Mas a dose padrão que existe na grande maioria dos suplementos, no nosso e até de outros que existem no mercado, ela não se sobrepõe. Portanto, essa paciente que durante uns 30 dias vai utilizar o Ogestan Plus, ela não tem problema em utilizar o Ogestan Plus e o Ogestan Gold, por exemplo. Além disso, a vitamina B12, vamos lembrar, é uma substância que é uma vitamina hidrossolúvel, portanto não há acúmulo no organismo. É diferente da vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, que são lipossolúveis e, portanto, sofrem um processo de armazenamento, e aí há um risco de hipervitaminose. Então, vitamina B12, hidrossolúvel, sem problemas de se tomar em excesso. É lógico que a gente não quer que a paciente utilize em excesso, mas de forma alguma há riscos dessa sobreposição dos dois produtos. E o óleo de prímula, que não está em nenhuma formulação, né? Ela não tem indicação para o período gestacional. Então, perfeito, doutor Luiz. Diga-nos uma coisa: o ato da gente prevenir o blues poderia, de alguma forma, reduzir a prevalência da depressão pós-parto? Já tem algum estudo mostrando isso? Dessa formulação específica, não. Mas a gente sabe que quando você oferece uma melhor suporte nutricional, melhor apoio para essa paciente, estaremos mais atentos a essa condição que é tão prevalente e também que aumenta esse risco, como eu já mencionei anteriormente, de 4 a 11 vezes mais de depressão. Portanto, é de se esperar, sim, que exista alguma prevenção, ou melhor, uma atenção maior para essa condição, evitando a depressão. Doutor Luiz, como é que se faz o uso do Ogestan? No caso do Ogestan Plus especificamente, como eu mencionei, o alimento dentro da nossa legislação ele não tem bula, né? Portanto, é uma recomendação de uso. É óbvio que aí a gente escuta de vários colegas maneiras e fórmulas diferentes, mas a gente recomenda o uso dele já a partir da 36ª semana. Por quê? Porque se eu for esperar essa paciente ter um parto, e aí eu continuo sem dar atenção para ela, continuo sem dar nenhum suporte para ela, ela vai voltar depois do parto para uma revisão pós-parto, dali a 10 dias, 15 dias. E todo esse período ela já passou por todo esse sofrimento da disforia puerperal, do blues puerperal. Então é importante, primeiro ponto, estar atento para essa condição tão prevalente e que representa aumento de risco para a depressão, que é tão mais grave e necessita intervenção medicamentosa. Então, a partir da 36ª semana, melhorando os nutrientes específicos envolvidos na formação de neurotransmissores, eu estou falando em suporte nutricional, melhorando uma condição. É prevenção, como você falou. Não adianta eu esperar ela voltar depois de um mês para fazer qualquer tipo de intervenção. Então, a recomendação do uso de Ogestan é a partir da 36ª, 37ª, até o primeiro mês no pós-parto. Mas assim, as puérperas vão tomar o quê? É uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, uma cápsula? Como Assim, é que é essa? é uma cápsula gelatinosa, é uma vez ao dia, portanto, não representa uma complicação do ponto de vista posológico, né, do ponto de vista de uso do alimento, né, como eu disse para vocês. O blues poderia afetar os recém-nascidos, doutor Luiz, de alguma forma? Do ponto de vista orgânico, não, mas a gente sabe que afeta, né? Esse primeiro momento é um primeiro momento de estabelecimento dessa ligação da mãe com esse recém-nascido, a amamentação, estabelecimento desse laço tão importante.
Então é fundamental essa gestante tenha uma atenção adequada para a possibilidade do aparecimento dessa condição, que é o blues puerperal, que ela tenha uma atenção para essa condição nesse pós-parto imediato e, portanto, evite qualquer tipo de dano que possa ocorrer nessa relação mãe-criança logo após o nascimento. Doutor Luiz, então para nós finalizarmos aqui a nossa conversa, eu gostaria de saber quais seriam as suas indicações, as suas dicas para que as futuras mamães possam minimizar ou até mesmo prevenir tanto a questão do blues gestacional quanto a questão de depressão pós-parto. Muito bom. Olha, eu acho que é importante aqui a gente estar atento para o diagnóstico diferencial. Eu acho que essa é a expressão mais correta. O que é blues puerperal e o que é depressão. E para isso, as dicas são essas de atenção. É estar atento para uma condição que é bastante prevalente, dê atenção para essa gestante, dê suporte a ela, oriente a família para que ela fique atenta também para esses sintomas, que são bastante prevalentes, para que essa gestante e puérpera possa ter uma atenção adequada e aproveite aquilo que o Bica falou desde o início, não é, Bica? É um momento feliz, é um momento de muita alegria. Então, vamos aproveitar na sua plenitude esse momento maravilhoso. O senhor teria alguma mensagem, doutor Luiz, para os profissionais da saúde que acompanham as puérperas nessa fase, os obstetras, pediatras, enfermeiras, entre outros? Eu acho que aqui a mensagem final é: fiquem atentos a uma condição que é bastante prevalente, não deixe isso passar como uma situação comum. Eu me lembro no passado em que nós encarávamos a osteoporose como uma situação própria da mulher de mais idade, sendo que, veja bem, o quanto que nós evoluímos no tratamento da osteoporose nos últimos 10, 15, 20 anos. Portanto, aqui é a mesma situação. Vamos pensar na mulher como um todo. Vamos pensar em todas as suas relações, todas as suas condições que podem acontecer e não apenas num útero que está expulsando um bebê e que, uma vez saindo dali o bebê e a placenta, eu não preciso me preocupar com mais nada. Pense na mulher como um ser integral, naquela mulher que precisa de uma atenção, precisa de um suporte e, acima de tudo, esse é um momento único, esse é um momento diferente que num primeiro parto, numa primeira gestação, gera muita ansiedade, muita insegurança. Não se esqueça desse aspecto importantíssimo. Eu já vi em algumas publicações, as pessoas colocam lá, os colegas colocam no aspecto psicológico. A gente sabe que isso é um transtorno psiquiátrico, descrito em literatura, bastante prevalente, por isso é importante que estejamos atentos a essa condição. Bom, antes de mais nada, antes de finalizar aqui nosso episódio, a nossa conversa, gostaria de fazer 3 agradecimentos. O primeiro ao Dr. Luiz, por nos proporcionar o entendimento, o que seria o blues gestacional, importante tratar desse assunto. Então a gente, através do nosso podcast, a gente tenta trazer informações pertinentes, importantes, de qualidade, com profissionais que possam nos fornecer isso que eu acabei de mencionar. E o Dr. Luiz fez isso muito bem, então gostaria de agradecer ele por dispor desse tempo, dessas informações. Gostaria também de agradecer a Bezans Indústria Farmacêutica por apoiar este episódio, o nosso projeto, que, como eu acabei de falar, é muito importante, não só para nós que estamos fazendo, também como o público lá está recebendo, né, uma forma de extensão do nosso conhecimento. E também gostaria de agradecer ao professor Bica, que é um grande professor nosso, um mentor que nos apoia nesse projeto maravilhoso que é o Ginecologicamente Falando, né, do qual estamos todos engajados em levar conhecimento em saúde a todas as mulheres, à população. E também, antes de dar a palavrinha para o Dr. Luiz e para o professor Bica, gostaria de pedir a todos que nos ouvem nas nossas mídias digitais, que vocês vão lá, então, ouçam, curtam nossos episódios, nos avaliem ali no Spotify, Apple Podcast,
Isso é bem importante para a gente dar seguimento na produção desse conteúdo de qualidade que estamos fazendo aqui. Então, Dr. Luiz, muito obrigado. Bom, muito obrigado a vocês pelo convite, obrigado pela participação. Um abraço a todas as mulheres aí que estão passando por esse período que eu pessoalmente acho esse período maravilhoso. Aproveitem e vivam esse momento na sua plenitude. Professor Bica, muito obrigado. É um prazer estar com o Dr. Luiz, contigo, Thales, mais uma vez. Acho que sempre que a gente fala de obstetrícia, de gestação, de parto, é uma alegria muito grande, é o momento mais importante da vida de qualquer mulher. E como o Dr. Luiz bem disse, ele tem que ser vivido na plenitude, na alegria, né? Tudo que puder ser feito para que essa fase seja a mais bela e sublime possível deve ser feito. Obrigadão. Perfeito. Então, boa noite a todos. Nos vemos na próxima terça-feira com outro episódio. Até mais. Boa noite a todos.